Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rua, palavra de esperança. Quero convidar você, nesse momento, está chegando agora, para estar convidando seus amigos, convidando seus parentes para estar conosco nesta manhã, dia 1º de maio de 2020, estamos iniciando o mês e nessa manhã estará trazendo uma palavra para você, o meu filho Túlio, trazendo uma palavra de esperança. Então compartilhe essa live com pessoas que vai também ser abençoada, tá certo? Então quero convidar você para estar compartilhando e convidando outras pessoas para estar conosco, tá bom? Quero passar aqui a palavra aqui para o meu filho Túlio e vai trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Bom dia, pessoal, paz do Senhor a todos. Hoje eu que estou com essa responsabilidade, né, de trazer a mensagem para vocês. Não sei se o áudio tá bom, acredito que sim. Então vamos lá. O texto que nós vamos ler hoje fica em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes no capítulo 3. É um texto bem conhecido que fala a respeito do tempo das coisas, né? Momento para cada coisa que acontece debaixo do céu, não é verdade? Então, queria que você acompanhasse aí comigo. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 8. Diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, esse texto, antes de iniciar falando sobre o texto, especificamente sobre esse capítulo, eu queria comentar um pouquinho com vocês aqui a respeito desse livro, né? Esse livro foi escrito por um rei de Israel, muito sábio, né? A maior probabilidade é de que esse rei tenha sido Salomão, né? Por alguns trechos que temos aqui na Bíblia, né? Nesse livro, alguns trechos nos levam a pensar que quem escreveu esse livro foi Salomão. Por exemplo, quando ele fala que foi o rei que sobrepujou a todos os outros que antes dele vieram em sabedoria, né? Quando ele fala de ser um rei, né, o mais rico de todos que tiveram antes dele em Jerusalém. Então, pela história que nos é contada lá do livro de 1 Reis e de 1 Crônicas, nós vemos que essas características batem com o rei Salomão. Então, provavelmente quem escreveu esse livro foi ele. Mas, se não foi, de qualquer maneira, o que nós temos aqui é que foi um rei muito sábio, né? Um rei que tinha uma fama muito boa perante a sociedade no seu tempo. E esse rei sábio, ele dedicou a sua vida, né, boa parte da sua vida, a buscar entender qual é o sentido dela, né? Qual o sentido da vida do ser humano aqui na Terra? Qual é o sentido? Para que o homem vive? Atrás de que ele vive, né? E para descobrir isso, ele se entregou a determinadas alegrias, né? Se determinou aos prazeres. Nós sabemos que Salomão teve várias mulheres, né? 1000 mulheres no total aí, muitas concubinas, né? E outras
esposas mesmo, como chamamos. E ele entregou-se a isso, entregou-se aos prazeres, né, desse mundo, entregou-se ao vinho, entregou-se às riquezas, dedicou boa parte da sua vida a empreender, né, negócios incríveis, né, trabalhos, como é que posso dizer, trabalhos muito grandiosos, né, diante da sociedade. E aí a conclusão que ele chegou é que a vida é composta de vaidades. E aí, para falar um pouco sobre a vaidade em si, a NVI usa no lugar do termo vaidade, ela usa inutilidades. Mas no original, essa palavra vaidade, ela substitui as palavras que têm sentido, né, de algo efêmero, algo fútil, algo como um vapor, fôlego ou névoa, né? E ele completa dizendo que tudo é vaidade, é como correr atrás do vento, ou seja, é algo realmente efêmero, fútil, né? Inútil. Então as traduções que nós temos no português, elas chegam bem próximo do que o original quer realmente dizer. O livro fala sobre vários assuntos, né? São apenas 12 capítulos, mas esses 12 capítulos são muito ricos, então fica aí a minha indicação. Se você nunca leu Eclesiastes inteiro, né? Pare um pouco, leia, dedique uma parte do seu tempo aí diário a ler e meditar no que o texto quer dizer. É um livro muito rico, apesar de ser curto, né? E aqui ele vem falando sobre os ciclos da vida, né? Que são muito repetitivos, né? Fala que não existe nada novo, tudo se repete. O que acontece que a gente acha que é novo, um dia já aconteceu. Fala sobre a vaidade das posses, a vaidade dos prazeres, como a gente já comentou, a vaidade até mesmo da sabedoria e do trabalho. Fala sobre a limitação humana em conhecer a vontade de Deus e entender o que é que Ele quer para nós. Fala sobre unidade, né, que a gente pode puxar para os relacionamentos conjugais e também, né, fraternos, né, entre irmãos, entre amigos. Fala sobre as tribulações e as opressões, né, da vida do ser humano, incluindo para os justos e injustos. Os justos com um pouco mais de complicação, podemos dizer assim, uma vez que mesmo que ele esteja passando por uma situação difícil e tem uma maneira fácil, né, de passar por aquilo, mas que a Bíblia condena, ele já deixaria de fazer isso, já deixaria de passar por isso para não desagradar a Deus, né? O ímpio, na verdade, não. O ímpio não se importa com o que Deus pensa, não se importa, não tem compromisso algum com o que Deus quer, com a sua vontade, e por isso ele pode usar-se, né, de artimanhas, algumas outras atitudes que podem lhe beneficiar, mas que pelo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, não são corretas, né, diante de Deus. Então, muitas vezes, ainda que uma coisa seja considerada moral, né, pela nossa sociedade, ética, correta pela nossa sociedade, o nosso crivo é a Bíblia, né? São as Sagradas Escrituras. Então, se a Bíblia condena, independente da posição da sociedade, então, ainda assim, nós temos que deixar de fazer, porque quem rege, né, a nossa vida, na verdade, é a palavra de Deus. Nós acreditamos que aqui nas Sagradas Escrituras nós temos o conteúdo para a nossa vida, é o nosso manual de fé e de prática. Então, o justo pode ter sua vida um pouco mais difícil aqui na terra do que o ímpio em certos momentos. Inclusive, nós vemos, né, um dos salmistas falando sobre isso, né, de olhar para a prosperidade do ímpio e muitas vezes até mesmo
sentir inveja, né, e se questionar por que a vida do ímpio é melhor, né? Mas aí a palavra do Senhor também fala sobre a justiça de Deus, né? Que essa justiça um dia será satisfeita. E nós podemos falar um pouquinho adiante disso. Então, além dessas coisas que eu comentei aqui, o livro aborda outros assuntos que eu poderia continuar falando, mas vou deixar aí para você depois dar uma lida e descobrir os outros assuntos que falam e se deliciar mesmo com a leitura da palavra de Deus, que é ali também, aqui nesse livro de Eclesiastes, tá certo? Então vamos agora, voltando para o texto, queria que você acompanhasse aí comigo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Perceba que esse início do versículo 2 fala sobre coisas que nós não temos controle, né? Um indivíduo que nasce não tem controle sobre seu nascimento, não é verdade? Um indivíduo que morre de causa natural, ele também não tem condições de escolher se vai morrer ou não, né? No caso, alguém que tem morte por acidente ou mesmo pela violência dos homens não decide se morre também. Então, vemos que essas duas coisas aqui são coisas que nós não controlamos, o indivíduo não controla. Já as demais, né, seguindo aí, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Até aqui nós vemos ações que são determinadas pela nossa vontade, né? Nós temos a condição de decidir plantar e de decidir colher. Temos a condição de decidir, né, tratar das feridas de alguém ou até mesmo de matar alguém. Nós temos essa condição. Tempo de chorar e tempo de rir. Aqui nós temos um pouco falando sobre as emoções, né, do homem, as emoções que nós temos diante da vida, né? Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E aí depois aqui volta para algumas atitudes, né? Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou de costurar, né? Tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nós vemos aqui tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esse versículo, na verdade, ele se refere ao tratamento, né, entre as pessoas, enfim, mas fica mais nítido também na condição que vivemos hoje, né? Crise na saúde, a disseminação altíssima, né, de um vírus bastante virulento, infeccioso. Então aqui a gente vê que há o tempo sim, né, de deixar de abraçar, né, afastar-se de abraçar por um momento. Então vemos que a palavra do Senhor também, né, muito moderna quanto a todas as coisas. E aí, meus irmãos, apesar desse texto falar sobre tempo, na verdade ele está se referindo implicitamente à sabedoria. Você veja que ele fala sobre as atitudes, né? E que normalmente uma atitude pode ser consequência da outra, por exemplo, plantar e depois colher, ou outras que são opostas às outras coisas, são contrárias a outra coisa. Por exemplo, chorar e rir, né? São coisas que são opostas. Apesar que tem gente que consegue ainda, né, chorar e rir ao mesmo tempo, mas enfim, não é bem isso que quer dizer. Tempo de derrubar, né, tempo de edificar. Então, nós vemos que aqui ele está falando sobre coisas opostas. E o que o escritor quer passar para nós aqui, na verdade, é que nem todas as atitudes, nem todas as emoções são adequadas ou apropriadas para todas as ocasiões da vida, né? Nós temos temos que analisar o que é que está acontecendo na nossa vida, temos que nos portar de maneira adequada com
o que nós estamos passando. Temos que analisar a situação e com sabedoria, né, agir de maneira que aquela situação pede. Então, na verdade, esse texto ele vem falando sobre a sabedoria, né, a pessoa perceber as coisas, né, a maneira como se viver, né, e viver de maneira correta, né, viver de maneira que a situação pede, mas não de maneira que a situação peça segundo a sociedade, segundo os nossos próprios conceitos, mas segundo o que a palavra de Deus nos ensina, segundo o que o Espírito Santo nos guia. E vale lembrar aqui que o Espírito Santo nos guia, né, em coerência com a sua palavra. Vamos lembrar que quem inspirou os homens, né, para escrever aquilo que nós temos hoje como as Sagradas Escrituras foi o Espírito Santo, né? Foi o Espírito Santo que inspirou esses homens para escrever isso. Então nós acreditamos que tudo que está escrito aqui foi escrito pelo Espírito Santo. Então não faz nenhuma lógica que ele leve uma pessoa a agir de maneira contrária ou diferente daquilo que ele registrou em sua palavra. Se ele mesmo foi quem escreveu, que sentido faz que ele se contradiga, não é verdade? Então, o Espírito Santo nos guia por meio da sua palavra, por meio das circunstâncias da vida. Então, o que o texto quer falar, na verdade, é isso, né? E aí, falando sobre, né, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, na verdade, nós chegamos a uma percepção de que ele está falando sobre o ciclo da vida, né? Que se nós colocássemos, né, essas informações num gráfico aí, imagina, a gente veria a linha, né, da vida, né, a reta, com altos e baixos, né? Momentos bons e momentos ruins, né? E aí eu queria aproveitar a oportunidade de falar sobre tempos bons e ruins, aí que você desse um pulinho para frente aí nessas páginas de Eclesiastes, chegasse ao capítulo 7, no versículo 14, que diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então vamos entender, né, o que é que esse versículo vem falando. Inicialmente, nós vemos que Deus fez tanto o dia bom quanto o dia mau, né? E isso é importante demais que a gente tenha essa consciência, né? Deus é soberano. Deus foi quem decretou tudo o que iria acontecer, né? Então não é como se Deus estivesse dentro do tempo esperando qual seria a nossa atitude ou o que aconteceria no mundo para ele tomar a providência depois. De maneira nenhuma. Deus já decretou todas as coisas. Então ele é quem determina. Ele foi quem fez tanto o dia bom como o dia mau. E isso para cada indivíduo, né? Existem muitas pessoas no mundo e Deus dá conta de cada uma como se ele estivesse olhando apenas para uma pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu estou tendo um dia muito bom, alguma pessoa está tendo um dia muito ruim. Então, Deus fez, né, tanto o dia bom quanto o dia ruim. E essa parte, né, essa certeza de que foi Deus que fez, como diz aqui o texto, né, considera em que foi Deus que fez, ou seja, pense, né, lembre que foi Deus que fez tanto o dia bom como o dia mau, né, tanto este como aquele. Então isso nos leva a ficar tranquilos, né, de saber que é Deus quem está comandando todas as coisas, né. Deus é soberano, ele não perdeu o controle de nada, né. Ele dá conta, como alguns pastores falam, da mínima partícula de poeira que paira no mundo, né? Então ele tem o controle dessa pandemia, ele tem controle sobre o vírus, ele tem controle sobre a vida, sobre a morte e sobre cada acontecimento da nossa vida, cada acontecimento do nosso dia, cada circunstância da nossa vida. Isso tem que nos levar a ficar tranquilos. E aí eu quero lembrar a vocês daquele texto de Romanos 8, 28, que fala que
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você der uma olhada no texto, tô pedindo para aumentar um pouquinho aqui o som, mas eu não sei se vai por aqui, não sei se vai não. Eu vou tirar o melhor. Tá melhor o áudio agora? O pai pediu para aumentar aqui o som. Opa. Bom, vamos continuar sem o fone para ver se fica melhor. Qualquer coisa vocês respondem aí. Se você for olhar o texto, né, que fala lá um pouquinho antes aí, melhorou. Pronto. Antes do que nós lemos, do que eu falei aqui, né? Vamos lá, abra aí, por favor. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Diz o seguinte. Vamos ler um pouquinho antes, a partir do 26. Diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Continuando. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmão, se você prestar atenção aí, principalmente no versículo 30, você vê a sequência das coisas, né? Chamado, né? Justificação e glorificação, né? Antes do chamado, a predestinação. Então você vê que tudo tem uma sequência, né? Todas as coisas cooperando para um bem, né? Para um final, que era o decreto do Senhor. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aqui eu queria deixar bem claro que esse bem não é aquilo que a gente espera, né? Não é necessariamente aquilo que a gente espera. Vamos fazer uma analogia aqui, né? Quando uma criança recebe um presente, né, inadequado para a sua idade, a mãe guarda esse presente e aí fica ali até ele completar a certa idade. Depois que ele completa a certa idade, que ele é capaz de brincar com aquilo ali sem quebrar o brinquedo, né? Aí a mãe vai e dá para ele brincar. Na vida, Deus faz assim conosco, né? Muitas vezes nós não estamos prontos para receber determinadas coisas e aí o Senhor não nos dá naquele momento. E eu também quero lembrar para você outra possibilidade, de que Ele não nos dê de jeito nenhum. De jeito nenhum. Muitas vezes nós queremos uma coisa e nós nunca vamos receber, né? Jesus fala aos discípulos, né, que quem é dentre vocês, né, que se o filho pedir pão, vocês vão dar uma cobra, né? Lembrem aí desse texto que Jesus fala. Então ele compara Deus aos homens e diz assim: se os homens são sensatos o suficiente para dar coisas boas aos filhos, imagine aquele que fez o homem, imagine aquele que é o dono de toda a sabedoria. Então Deus nos dá aquilo que nós precisamos e aquilo que Ele quer. Todas as coisas se justificam na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. E se Ele não quiser dar uma coisa, Ele não vai dar e pronto. Ele não é obrigado, né, de maneira nenhuma. Ele é soberano, nós é que somos sujeitos à sua vontade. Então, ainda que você peça algo a Deus, Ele pode não dar por sua soberania. E pode não dar porque não é bom para você, né? Então, Deus nos dá segundo as nossas necessidades. E aí o bem, né?
o bem que está falando aqui é sobre o nosso bem num relacionamento com Deus, né? A nossa edificação espiritual, nosso crescimento espiritual, né? Nosso crescimento também aqui na terra como pessoa. Então, até porque as duas coisas não se separam, né? Muita gente gosta de distinguir entre reino espiritual e reino carnal, secular, algo, não sei como podemos chamar. Mas o fato é que não se separam. Uma pessoa que nasceu de novo, ela tem uma nova vida, e todas as coisas que ela faz, essas coisas ecoam na eternidade, né? Tem uma frase de um filme muito famoso, que é o filme de O Gladiador, né? Todo mundo acredita que já assistiu. E em um momento, antes de ir para a batalha, o general Maximus fala, né? Que fala assim: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Esse não era o sentido que ele estava querendo falar para o pessoal lá da guerra, né? Mas essa é uma frase absolutamente verdadeira. Tudo que nós fazemos aqui na Terra ecoa na eternidade. Nós somos seres eternos. Ainda que alguns destinados para a vida eterna, outros foram destinados sim para a condenação eterna. Então, o que nós fazemos, nós iremos receber lá na frente. E o bem, né, que o versículo fala, é para o nosso crescimento diante de Deus. Então, as circunstâncias, né, da vida nos levam para perto de Deus. E aí nós lembramos de outro texto, né, lá de Filipenses, que fala que Paulo falava, né, que estava certo de que aquele que tinha começado a boa obra, né, nos Filipenses, e era fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. E aí nós vemos isso que como um pastor que está conduzindo suas ovelhas, né, com um bordão na mão, conduzindo, algumas tendo que açoitar um pouco para manter na direção correta. Então, aquele que começou, né, que nos salvou, ele é fiel e justo para nos manter perseverando na sua vontade, nos seus caminhos. E é aí onde todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas nos conduzem para mais perto de Deus. E esse fato, né, de nós, homens, não sabermos o que é que vem pela frente, se vai ser coisa boa, se vai ser coisa ruim, é justamente para que isso nos leve a ficar de joelhos diante de Deus. Quando eu digo de joelhos, eu não falo apenas no sentido literal, mas de dobrar o nosso coração, a nossa confiança, de maneira que nós não venhamos nos apegar a outra coisa que não seja a Deus e sua soberana vontade. Então, quando a Bíblia fala aqui que Deus fez tanto um como o outro, né, tanto o dia mau quanto o dia bom, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, é porque Deus não quer que o homem se apoie em si mesmo, não se apoie em sua previsão, né, aquilo que o homem prevê que irá acontecer, de maneira nenhuma, mas que ele se dobre diante do Deus Altíssimo, reconhecendo sua sabedoria, sua soberania e os seus decretos, sabendo que todas as coisas serão decretadas por ele e que o que quer que ele passamos, o que ele quer que nós venhamos passar, nós iremos passar. E nós iremos passar com alegria, sabendo que ele nos está conduzindo. Ainda que seja uma situação ruim, nós seremos ensinados por Deus. Nós iremos crescer espiritualmente, temos que descansar nisso. Temos que acreditar que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm o papel do Senhor, né, de nos ensinar e de nos fazer pessoas melhores, caminhando cada vez mais para a estatura de perfeito varão, né, como Paulo fala. Nós nunca vamos alcançar essa estatura, né, mas quanto mais der para chegar mais perto disso, melhor ainda. E aí quando nós morrermos, aí seremos transformados e aí seremos glorificados, seremos ainda aperfeiçoados e não teremos mais erro, não teremos mais tendência para pecado algum, uma vez que a morte, né, terá sido destruída. Então, meus amados irmãos, nesse momento de crise, né, que estamos passando, o tema dessa série, né, de lives que meu pai vem fazendo, e aí também já com a colaboração de outros irmãos, nesse tempo ruim nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. E mais, né, algo ainda
que pode até chocar alguns, né? Foi Deus quem determinou que isso aconteceria, né? Isso é o castigo de Deus, né, para a humanidade. E ainda assim isso nos mostra a longanimidade de Deus, né, a paciência de Deus. E essa é a oportunidade que Ele nos traz. Essa é a oportunidade que Ele nos traz de analisar as coisas e nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Então, a pandemia, né, a crise na saúde, a crise na política, tudo tem um propósito, né? E esse propósito é a glória de Deus. Esse propósito é o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se importam com a glória de Deus. Tá certo? E aí, agora indo para a conclusão, o livro de Eclesiastes, eu falei que o rei sábio tentou analisar o sentido da vida, e a conclusão que ele chega está lá no capítulo 12, nos versículos 13 e 14, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, em resumo, é isso, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Em outro trecho lá de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, nós estamos já iniciando a ser pessoas sábias. E aquelas pessoas que precisam de sabedoria devem seguir o que Tiago 1, versículo 5 diz, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Todos nós precisamos de sabedoria. E nós precisamos então pedir a Deus, crendo que nós receberemos. Devemos pedir sabedoria para sabermos, né, como agir em cada circunstância, em cada situação. Então, por fim, o versículo 14, né, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, né? Então, aquelas pessoas, né, que olham para a vida do ímpio e veem ele prosperando, né? Veem ele com uma vida melhor, com uma vida melhor. Essas pessoas devem lembrar que no final de todas as coisas, no dia do julgamento, os ímpios, né, receberão a paga pelos seus pecados, né, pelas suas obras. E aí aqueles que têm fome e sede de justiça, esses finalmente serão fartos, porque a justiça do Senhor virá. Nós não podemos esperar a justiça perfeita, né? A justiça completa aqui na terra. Deus executa juízos aqui na terra, e aí um dos exemplos para isso é essa pandemia, de fato. Mas ainda assim, essa justiça ainda não é a completa, né? A justiça completa e perfeita será no último dia, quando o Senhor voltar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e Deus, junto com Ele, julgar todas as pessoas. Cremos que aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo e creem na sua palavra, creem na sua obra, né, de expiação, esses não serão julgados de maneira nenhuma. Mas aí quando vier o dia do julgamento, ao invés de Deus olhar para nós e enxergar os nossos pecados, Ele nos verá com as vestes limpas, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a palavra que eu queria trazer para vocês, né, nesse momento aí de crise, é que nós precisamos pedir sabedoria a Deus para saber como agir em cada situação, crendo que Ele é que está no controle de todas as coisas e crendo que todas as coisas que acontecem têm o propósito maior, que é a glória de Deus e o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus irmãos? Então a palavra que eu tinha para trazer para vocês era essa. Eu vou passar agora para a parte, né, dos abraços ao pessoal que comentou. Só um minutinho aqui. Quero agradecer a você aí pela companhia, né, por ter nos acompanhado nessa live. Meu desejo é que o Senhor tenha edificado, né, a sua vida. E aí nós tivemos aí a presença de
muitas pessoas. Rízia, um abraço para Rízia. Silvia também, pastor Deval aqui, Advaci, Cíntia Oliveira e Randeilson, Vanderlei Oliveira. Um abraço aí, meus irmãos, a vocês. Minha tia aqui assistindo, tia Eugênia. Luciana, um abraço, Luciana. Deus abençoe. Cícero Roberto, junto com a gente. Irmã Silvinha, diaconisa Silvinha, né? Lá em Salgueiro, acompanhando a gente aí. Lidiana, Caliane também. Irmã Flavinha também, que sempre acompanha aí as lives, né? A irmã Tica, Breno, meu tio Ailton, Edneide, Sabrina também, um abraço a vocês aí. Maria Iris, Carlos Henrique, maravilha. Thaís, Marcos, Fátima, muita gente aí acompanhando com a live, né? Então meu desejo é esse aí, né? Que vocês tenham sido edificados e que tenha sido uma bênção para todos vocês aí. Irmã Euda, comentando aí, que o Senhor abençoe você também, minha irmã. Maria Alves, tá certo? Deise, Jacira, Ranielma, um abraço, Rani. E é isso aí, tá certo? Vamos orar então, só para finalizarmos esse momento. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui, juntos, ainda que virtualmente. Te peço que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a remir os tempos, né? Porque os tempos de fato são maus. Que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia a lembrarmos, Senhor, de Tua soberania, de Tua sabedoria e graça, Pai, para que possamos descansar em Ti e buscar agir, Senhor, da maneira adequada em cada coisa, em cada situação. Em nome de Jesus, nos dê que o fruto do Espírito Santo, né, seja cada vez mais evidente na vida de cada um de nós, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, é isso que eu quero te pedir. Amém. Então, um abraço aí, pessoal. Deus abençoe vocês.